Olá, sejam muito bem-vindos ao Falando de Acordeon. Aqui nós discutimos as formas mais práticas possíveis de como tocar o acordeon. Eu sou Gabriel Baleeiro e o tema de hoje é: não preciso de aprender a parte teórica, pois sei tocar de ouvido. Ok. Pessoal, o que é esse negócio de parte teórica? Para se aprender a tocar qualquer instrumento, a gente precisa de duas partes: a parte teórica e a parte prática. A parte prática é você pegar o instrumento e simplesmente tocar, fazer, manusear o instrumento, a parte prática. E a parte teórica é você entender o que você está fazendo com o instrumento. Não basta só você saber ali fazer, mas às vezes a pessoa que não entende da parte teórica, ela faz por fazer e simplesmente ela não entende o que está sendo feito. E a parte teórica é isso, é você entender o que você está tocando. Uma das coisas que eu acho que muitas pessoas conhecem, principalmente na parte do acordeão, é que o Luiz Gonzaga, né, conhecido como o rei do Baião, ele fazendo uma entrevista falou que ele perdeu de tocar sanfona, né, acordeão no exército, porque ele falou que sabia tocar e na hora quem estava fazendo, bem provável sargento, não lembro o nome, perguntou para ele: não, faz aí um acorde de sol maior. Não lembro se foi esse acorde que ele comenta ou algo do tipo. E ele não sabia. Por ele não saber fazer, ele perdeu a oportunidade. Então, essa parte teórica é justamente isso, você saber o que você vai fazer. Lógico que um cara virou o rei do Baião, bem conhecido, muito famoso no Brasil. Acho que não tem um acordeonista mais famoso do que o Luiz Gonzaga. Mas a parte teórica ajuda muito. Agora se imagina uma pessoa dessa que sabia tocar acordeão tão bem, entendesse da parte teórica, tivesse um conhecimento aprofundado. Imagina-se o que ele poderia ter feito. Olha, as pessoas confundem ler partitura, né, que é essa parte teórica, com não ter imaginação. Teve um rapaz, amigo meu, a gente trabalhava junto, e ele toca, se eu não estou enganado, é guitarra, não é baixo, baixo. É aquele que é acústico, né, baixo acústico. E ele, um dia a gente conversando, e ele falou pra mim que tinha vontade de entender algumas coisas da parte teórica, ler partitura, coisa e tal, mas um grande receio dele era ele conhecer isso e perder a tática, né? Assim, vamos dizer, a tática é um tato. Não conseguir mais tocar olhando, não conseguir tocar mais de ouvido, tocar porque ele queria tocar aquela música, aquela melodia, mas sim tocar só olhando. Se não tivesse olhando a partitura, não tivesse lendo ali, não tivesse, né, ele não conseguiria. Ele tipo não, ele queria aprender, queria entender, mas de certo ponto ele recuava, justamente devido a isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. No meu modo de pensar, a parte teórica, né, a parte da partitura, de você ler a partitura, coisa e tal, ela funciona assim. Você, quando a gente nasce, né, a gente aprende a falar e a gente vai para a escola. E na escola a gente aprende a ler, a escrever, né, o A, B, C, e vai formando as frases, as palavras, as frases, e daí a gente começa a aprender que tipo
que tipo de texto é aquele, se é uma receita, se é uma poesia, se é um artigo. A gente vai, né, destrinchando aquilo e vai aprendendo. A gente sabe ler, a gente sabe falar, só que o que acontece? A gente vai aprendendo, estudando aquilo. Na parte teórica da música, no meu ponto de vista, é justamente isso. Primeiro que a música, né, pode ser considerada uma linguagem, né? E o que acontece? Acontece justamente isso na música. Você aprende ali, você gosta daquele instrumento, né? No caso aqui, quem gosta de acordeão tem um acordeão e pega, mas não sabe, vamos dizer assim, não sabe ler a partitura, entender, expressar aquilo dali, né? Porque por mais que seja partitura, mas também tem ali seus sentimentos que aquela melodia traz, e tudo vem anotado ali também. E você aprendendo a partitura é justamente isso. Você vai ler, primeiro você vai aprender a tocar, né? Depois você vem aprendendo lendo, nota por nota, pausa por pausa, né? Ali você saber todas as figuras, e você vai aprender os compassos e vai aprendendo a melodia, e depois você vai aprendendo o tipo de ritmo, né? Esse ritmo é esse. É como se fosse os textos, né? Não, esse texto é uma poesia aqui, então ele é lido assim. Não, esse daqui, né? Vamos dar um exemplo, é um reggae, ele é tocado assim. Não, esse é um funk, ele é tocado assim, né? Vamos voltar para o acordeão, ele é um forró, é tocado assim. É um baião, é tocado assim, né? E assim por diante. Então com isso você vai aprendendo ali. E eu tenho essa parte de teoria musical, né? Essa parte de ler partitura, coisa e tal, como esse fundamento. Você precisa entender a parte prática, mas também precisa entender a parte teórica. Os dois têm que casar para ficar bom. E eu acho que é muito importante isso. E a diferença entre tocar de ouvido, né, e tocar lendo a partitura, né? Vamos dizer assim, você tocar por tocar porque você sabe tocar, ou você tocar porque você conhece aquilo, né? Isso não é uma coisa que te trave. No meu ponto de vista, você saber a parte teórica é muito bom, vai te ajudar bastante. Porém, você tem que também saber tocar, também tem que pegar no instrumento. Não adianta você ser o melhor em parte teórica e não pegar o instrumento. Não vai resolver nada. Vai ficar elas por elas. Então, é muito importante você saber casar um com a outra. Só que tem uma diferença muito grande, né? Você saber tocar só de ouvido e você também saber tocar só lendo a partitura. E a diferença é que quando você sabe tocar de ouvido, você se sente confortável. Por exemplo, eu sei tocar lendo a partitura e um pouco de ouvido, não muito, mas procuro treinar sempre, poder estar tocando de ouvido, porque te traz confiança. A partir do momento que você toca de ouvido, você ganha confiança. Vamos dizer, cria-se uma certa confiança assim, de que eu sei fazer isso daqui. Aí você vai lá e faz. É igual quando você está lendo um texto. Por exemplo, você está lendo um texto que é bem conhecido, você praticamente sabe ele de decor. Você vai estar lá só acompanhando para você não se perder. Agora, vou dizer, você vai contar uma história que aconteceu com você. Você conta com tanta convicção, assim, você coloca detalhes e coisa e tal, porque você passou por aquilo, você conhece aquilo, e aquilo dali está arraigado em você, você já sabe daquilo. Então a mesma coisa, se você toca uma coisa que você gosta, que você já sabe tocar, você toca com muito mais, liberdade, tranquilamente, e isso ajuda bastante. Então você tocar de ouvido te traz principalmente essa liberdade vamos dizer, essa liberdade de expressão, você tocar
da forma que você achar melhor. E você tocar lendo a partitura, se for, no caso, uma partitura que você já conhece, a melodia que você já conheça, é igual eu falei, você não lê um texto, você vai estar lendo um texto, e o que acontece? Se você conhece aquele texto, você vai dar o texto ali só para você tá praticamente assim, não se perder, vamos dizer assim. Você tá lendo ali só para acompanhar. Mas se você não conhece a melodia, você não conhece a partitura, essa que é a grande vantagem de você tocar lendo a partitura. Por exemplo, se você não conhece tal melodia, tal música, e você sabe ler partitura, você entende de partitura, quando você pega qualquer partitura, com certeza, se você não conhece nada da melodia, você vai ter ali um pouco de dificuldade no início, até você entender a melodia, mas depois que você entende a melodia, vai estar muito mais simples. Você vai conseguir tocar bem simplesmente. E voltando para o lado do exemplo, é a mesma coisa. Se você sabe ler, né, e entende a parte da leitura, você pode pegar qualquer livro, você pega o livro, você vai ler tranquilamente, você vai conseguir ler tranquilamente. Por quê? Porque você sabe ler aquilo dali, por mais que estejam as palavras que é mais difíceis, algumas expressões que você não conhece, algumas palavras que você nem nunca ouviu, mas você sabe ler. E isso daí vai facilitar bastante para você. Então, a mesma forma a partitura. Se você sabe ler a partitura, você toca qualquer música. Entendeu? Não que você saber tocar de ouvido, você não vai tocar qualquer música. Você pode tocar qualquer música. Você escutou, tem gente mesmo que tem... eu já ouvi falar do tal de ouvido absoluto. E escuta lá e já faz no instrumento, que é uma beleza, fica muito chique. Mas você precisa, né, vamos dizer assim, ter esse dom do ouvido absoluto. E quando você conhece a partitura, você não necessita ter o dom para tocar o instrumento. Você vai tocar o que você conhece ali. Certo? E por que a parte teórica é importante? Eu acho que a parte teórica, né, como eu já comentei, a questão de conhecimento, você tocar a música que você quiser, você tendo a parte teórica, principalmente, de ouvido você consegue, mas tendo a parte teórica te ajuda, te aprofunda muito mais. Mas pra mim, no meu ponto de vista, porque a parte teórica é importante? Olha, a gente não consegue, quem sabe ler ou escrever, não consegue imaginar a nossa vida sem isso, porque já faz parte. Quando a gente bate o olho, bate o olho em qualquer letra ali que esteja na nossa língua de preferência, a gente lê tranquilamente. Eu lembro quando eu era pequeno e estava aprendendo a ler, e na época, né, a gente andava de carro na rua e tinha bastante aqueles banners, né, outdoor, bastante. E eu passava, às vezes meu pai parava no sinal, eu ficava tentando ler e minha mãe me ajudava. E aquilo dali foi ficando tão comum, assim, eu a ler aquilo dali, que hoje eu passo, visualizo, leio só mentalmente, pronto, porque eu já conheço aquilo. A mesma forma é essa parte da teoria. E isso fica tão comum, assim, parece tão difícil, mas fica tão comum depois que quando tem até alguns memes na internet aí que eles mandam lá as notas musicais representando como se fosse ler a palavra, né? E fica tão comum que você... Isso, eu acho bacana isso. Isso é um conhecimento a mais, igual eu falei antes. Também, a música é considerada também como uma linguagem. E o bacana é que ela é uma linguagem internacional. Por exemplo, você tocar em qualquer instrumento, seja a escala Dó maior, você pode tocar com uma pessoa que é japonesa, que fala lá, né, japonês ou chinês, que fala mandarim. Nos Estados Unidos, as pessoas que falam inglês ou francês, sei lá, qualquer língua aí,
Se tocar a escala em dó maior, a pessoa vai entender se ela sabe tocar daquele instrumento também, né? Ou se ela está tocando ou cantando em outro instrumento, ela vai entender aquilo dali tranquilamente, facilmente. Então, o bacana é essa parte aí. É muito importante a parte teórica por causa disso. Então a gente tem que sempre conciliar uma com a outra. Não pode estudar ou só um ou só outro, levar os dois juntos, que é bacana. E também eu prezo muito para a pessoa entender da parte prática, porque vai te dar uma autoconfiança no instrumento. Quando você entende da parte prática ali do instrumento, sabe como é o instrumento, principalmente ali, eu acho que é uma coisa muito importante, você quer aprender a tocar qualquer tipo de instrumento, independente seja acordeão ou não, você pesquisar a história, saber para que ele é tocado. Por exemplo, você não pegar você pegar um acordeão e querer tocar um rap, por exemplo. Dá certo você colocar um ritmo? Dá, mas não é coisa que se faça, né? Vamos dizer assim, não é uma coisa bem apropriada. Então você conhecer do seu instrumento ajuda bastante, mas a teoria também é muito importante. E um dos maiores benefícios assim, que eu vejo que você entender da parte teórica te ajuda que além de você, como já foi citado, além de você conseguir tocar a música que você quiser, você simplesmente pegar lá o seu livro de partitura, você ler e conseguir tocar. Desculpa. Além de você conseguir tocar tranquilamente, né? Assim, com o tempo, você vai treinando, você consegue tocar a música que você quiser. A parte teórica também te abre a mente. Te abre a mente, eu falo isso por mim. Você cria uma assimilação incrível com tudo. Não só com a parte musical. Lógico que trazendo para a parte musical é muito importante. Mas quando você começa a estudar, principalmente o instrumento harmônico, igual ao acordeon, que não é só melódico, não é só uma voz, ela é tocado uma ou duas, três vozes, quatro vozes, depende da capacidade da pessoa, o que a pessoa quer tocar também. E eu acho que o maior benefício é esse, você começa a conciliar uma coisa com a outra, assimilar, e isso te faz enxergar coisas muito incrível, assim, do ponto assim, te traz um certo conhecimento, não é um conhecimento assim, vamos dizer, de comum. Você pode ver que quem é músico, coisa e tal, é uma pessoa meio, vamos dizer assim, não vamos generalizar, mas é uma pessoa meio voada, escuta a música, ela começa já, olha isso, aquilo, e começa a perceber coisas, nuances aí que outras pessoas não conseguem entender de forma nenhuma. Não só por assim, logicamente por causa do conhecimento, mas por, sei lá, cria isso, eu acho que cria esse ambiente e a pessoa ter esse entendimento. Eu acho bacana isso. Olha, e se você não entender de partitura, né? O que acontece? Do meu ponto de vista, dificulta bastante o aprendizado. Do meu ponto de vista, vai dificultar bastante, porque assim, eu vou dar um exemplo aqui com algumas coisas que se assimilam. Se você conhece da escala, vamos supor, em Dó maior, você conhece, sabe tocar ela, a parte técnica ali, prática dela, você conhece tocar ela tranquilamente. Porém, se alguém te questionar, em qual tonalidade é a escala de Dó maior, você não vai saber falar. E não é porque você não quer ou você não entendeu, coisa e tal. Não, é simplesmente porque você não vai ter o conhecimento para aquilo.
por mais que a pessoa vai estar te falando qual é a tonalidade da escala de Dó maior, vai estar te falando a tonalidade da escala que é em Dó maior, ainda assim, tem muitas pessoas, eu vejo muito isso, muitas pessoas que você está falando a escala, perguntando, e a pessoa ainda sei lá, não entende, não consegue ver aquilo dali por falta desse conhecimento da parte teórica. Então, se você não ter, né, se você não entender a parte teórica, isso que vai acontecer. Você vai passar muita coisa batida, muita coisa que você pode agregar a seu favor, principalmente a seu favor. Se tá tocando ali qualquer música e aparece, por exemplo, a mudança de ritmo, você não vai saber definir isso, você não vai conseguir definir isso, né? Ter esse entendimento, justamente porque você não conhece, porque você não entende essa parte aí. E é muito importante você entender isso. Olha, existe um porquê muito grande da gente, sei lá, sentar, parar, investir um tempo na parte teórica. Porque a gente precisa entender uma coisa. Eu já falei, mas eu vou repetir de novo para deixar bem claro mesmo, né, a importância da parte teórica. Por isso que a gente tem que parar, tem que sentar um pouquinho ali e treinar a parte teórica, não só a parte prática, entender os dons, juntar os dons para a gente evoluir. Olha, digamos que seja um gráfico, né? E você tendo só a parte técnica, só a parte ali prática, você vai conseguir subir, né, devagar. Mas quando você tem os dois juntos, né? Voltando aqui, só a parte técnica, você vai subir devagar. Se você tiver só a parte teórica, também devagar. Mas se você tiver os dois, a parte prática e a parte teórica, sendo estudados os dois juntos, sendo implementados os dois juntos, o seu nível de conhecimento vai ser muito exponencial, vai crescer muito rápido, porque você vai estar exposto ao conhecimento e logo você vai estar praticando o conhecimento. Isso vai fazer com que você aprenda e desenvolva muito rápido. Eu acho que é muito importante você parar o tempo e estudar a parte teórica, sentar mesmo e ver essas definições da parte teórica para você poder entender, principalmente entender. Eu acho que fica bem quando a gente entende alguma coisa, né, a gente tem aquilo dali por entendido, a gente consegue absorver, a gente significa que a gente absorveu e agora a gente vai expor aquilo. E a música é isso. Se você entendeu a parte teórica ali, você absorveu, aí você coloca em prática. Então vai facilitar bastante. Tem gente que vai querer falar, não preciso da parte teórica. Eu já sei tocar de ouvido, eu não preciso. Cara, para um tempinho, vai estudar um pouquinho, você vai entender, assim, quando você começar a estudar, você vai ver todas as coisas assim que pode te beneficiar, não vai te atrapalhar, não vai te trazer algo mal, algo ruim, pelo contrário, vai te trazer coisas boas, justamente porque vai te ajudar bastante na parte musical, em tudo. Vai te trazer um esclarecimento, você vai se transformar, vamos dizer assim, vai ser uma transformação. Você não vai somente mudar, você vai se transformar ao ter esse conhecimento. Eu acho que o conhecimento faz isso com a gente. Eu tenho certeza que o conhecimento faz isso com a gente, transforma a gente. Eu acho importante, então, a gente parar, gastar um tempo aí nisso daí, investir um tempo em estudar essa parte,
principalmente quem tem vontade de tocar, né? A pessoa que tem vontade de tocar acordeão, é muito difícil tocar acordeão só de ouvido. Você pegar um acordeão e sair ali, não, porque é isso, porque é aquilo. Não, quando você tem uma explicação, que você entende, que ali, principalmente o baixo, você tem um entendimento do que é um acorde, do que é uma terça, do que é uma quinta, né? Do que é uma sétima. Você tem esse entendimento, você domina o baixo com muito mais facilidade. Quando você tem um entendimento aqui das teclas, que nota é qual, o que fazer ali, você consegue dominar muito mais fácil, muito mais fácil. Então eu acho que vale muito a pena aí a pessoa parar um tempo e estudar essa parte teórica, beleza? Olha, tem uma parte que eu vejo que as pessoas sim, erram, né? Eu até comentei no início, um amigo meu que eu trabalhava com ele, e ele achava interessante a parte teórica, coisa e tal, só que ele achava assim que ele chegou a falar pra mim, né? Pô, Gabriel, eu acho legal a parte teórica, mas a pessoa aprender ali vai querer tocar só com a partitura, vai abandonar o instrumento, não vai mais querer tocar, sei lá, o que ele gosta de tocar. E eu acho que as pessoas erram muito nisso. Eu acho que é um entendimento assim turvo, é um entendimento que as pessoas criaram isso daí na cabeça delas, e eu acho que uma coisa aconselha com a outra e vai te facilitar, vai te trazer ali um certo conforto. E quando você conhece algo, eu até citei já isso, mas quando você tem aquele conhecimento ali dentro de si, o que acontece? Você consegue expor ele com muita facilidade. Então, se pegar seu instrumento para você tocar, você tem aquele conhecimento daquela melodia, daquela partitura, você toca ele, né, vamos dizer, de ouvido com aquela facilidade. E isso fica muito, muito maior quando você sabe ler a partitura, você entende a partitura. Aí você já tem noção daquela melodia que você pega a melodia para tocar, às vezes pela primeira vez, mas por você ter noção, você já consegue tocar bacana. Ah, mas de ouvido eu também consigo, Gabriel. De ouvido eu também consigo. É isso que eu falo assim, que eu vejo que as pessoas erram. Não que de ouvido não consiga, eu não estou falando que de ouvido não consiga. Gostaria que vocês entendessem. De ouvido vocês vão conseguir. Porém vai ser mais dificultoso. Vai ser, vamos dizer, de ouvido você vai aprender sozinho. Por que vai aprender sozinho? Para alguém te ensinar alguma coisa, tem que ter um método, uma técnica, alguma coisa do tipo ali. Se vai te ensinar a tocar um instrumento, por exemplo, né? E não te passa a técnica, a parte teórica musical, como é que você vai aprender? Então você vai aprender a tocar o instrumento, você não vai aprender a música, você não vai aprender nada musical. A única coisa musical que você vai saber fazer é tocar o instrumento. Fora isso, não vai ter mais nada ali, assim, nível conhecimento musical. O que agrega bastante, vai te agregar valores a você, não vai criar empecilhos, não vai te atrapalhar em nada, vai te ajudar, ok? E eu tenho uma dica, né, que é por onde começar, né? Eu acho que a principal coisa aí de começar é você começar essa parte teórica aí, né? Acabando com isso, né? Que eu já sei tocar de ouvido, não preciso da parte teórica. Eu acho que a primeira coisa aí é começar por aí. A parte teórica vai agregar para você, vai te fazer abrir o seu horizonte, você vai entender muitas coisas que você já sabe. Já que você já sabe tocar acordeão, vai ser ainda melhor. Vai te trazer ainda mais conhecimento, entendeu? Então vai ser muito bacana para você
saber dessa parte teórica aí, entender essa parte teórica. Então eu te indico fortemente começar por aí, acabando com essa, vamos dizer, essa crença limitante. Está te limitando a tocar só o que você ouve, não está te limitando a tocar o que você consegue enxergar. Você pode ter várias partituras e você conseguir tocar todas elas, e você está se limitando, né? Você que só toca de ouvido e não quer aprender a parte teórica, está se limitando por acreditar que, em vez de trazer benefícios, vai te atrapalhar. Então eu acho que você deveria começar por aí. Começar entendendo, né? Assim, que a parte teórica vai te agregar valor, vai te ajudar, vai te trazer benefícios, vai abrir teu horizonte e não vai te atrapalhar. E eu acho que existe, né, alguns efeitos colaterais em respeito à parte teórica aí. E um deles, né, já foi citado, que vai gerar bastante valor, você vai ter bastante esclarecimento, mas para deixar claro, o efeito colateral principal de você ter um entendimento assim, e reforçando, né? Não precisa você ter um entendimento, cara, ser o músico melhor do mundo, mas você ter uma base musical, entender assim a parte principal, a base, saber assim as figuras musicais, compasso, o que é a escala maior, o que é a escala menor, a escala cromática, essas coisas que vai agregar valor no seu instrumento, você ter uma base. E dali para frente, se você quiser estudar mais, beleza. E eu acho que gera um efeito colateral muito grande você ter esse conhecimento, que vai te gerar uma transformação. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai enxergar um mundo diferente. Isso assim, não estou falando porque eu vi falar, fulano falou, não. Eu estou falando porque simplesmente aconteceu comigo. É igual eu falei para vocês. Quem sabe ler e escrever não consegue mais, por exemplo, passar e ver um outdoor e não conseguir ler mais aquilo lá, ler o que está escrito lá. Você não consegue olhar para aquilo lá e não ver as letras e entender o que está escrito lá. Você não consegue mais essa capacidade. Você viu aquilo lá, você não consegue mais desver aquilo lá. Da mesma forma, é a parte teórica. A partir do momento que você entender a parte teórica ali, estudou, entendeu, você nunca mais vai conseguir ver alguma coisa de música e desver aquilo dali. Você fala, não, eu não entendo isso daqui mais. Nunca mais, nunca mais. Acho que um exemplo bem claro aí, para quem já andou de bicicleta na infância, eu tenho certeza que se pegar hoje em dia uma bicicleta, por mais que faça muito tempo, você consegue andar de bicicleta. Pode ter dificuldade ali no início, mas você já tem aquela base, você já tem aquele dali estruturado na sua mente, do equilíbrio, que você precisa pedalar, virar para um lado e para o outro. Então é isso. Eu acho que o efeito colateral maior que gera é esse. Que essa transformação, você aprendendo essa parte teórica, né? Você iniciando ali, deixando de ter essa crença limitante aí, que a parte teórica vai atrapalhar, que você não vai conseguir tocar de ouvido, né? Não vai mais conseguir tocar de ouvido, não, pelo contrário, você vai usar isso a teu favor. Então eu acho que gera um efeito colateral muito grande, essa transformação.
escadinha?